Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu sou o evangelista Édio e eu te convido a vir comigo em uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. É preciosos os conselhos que a Bíblia tem para nós. Eu quero meditar no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre conselhos preciosos para quem ama Deus, para aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. É claro que pegamos pela fé, porque o Salmo 1 é exclusivamente para o povo judeu, mas nós pegamos pela fé. Louvado o nome do Senhor. Acredito que toda a Bíblia é conselhos de Deus para o seu povo, para os seus servos. Pelo que acredito, 85% da Bíblia Sagrada foi escrita para judeus. Para nós, Igreja de Cristo, praticamente 15%. Lembra daquela palavra que a mulher foi pedir uma bênção para Jesus Cristo? E ele disse, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos? E ela disse, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Acredito que os cachorrinhos ali seriam o povo gentil que iriam pela fé aceitar Jesus Cristo e pegar a boa parte das bênçãos espirituais que eram para judeus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está sobre toda a face da terra. Mas vamos pegar os conselhos do Salmo 1 para nós. O Salmo 1 fala as seguintes palavras: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero te fazer uma pergunta. Onde estão os ímpios? Sim, aonde estão os ímpios? Há uma grande confusão sobre isso na mente de muitos cristãos. Tem pecadores e ímpios. Ímpios aqui estava falando exatamente sobre os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que ensinavam, mas não viviam o que a lei era proposta para eles. Quem são os ímpios hoje? Não vou generalizar, não, de maneira nenhuma, mas ímpios hoje é uma grande parte daqueles que estão em cima dos púlpitos, em especial as lideranças. Não todas, é claro. De onde vem o ensino cristão para o povo, para a Igreja de Cristo hoje? A não ser dos púlpitos. Por isso é que o apóstolo Paulo disse na palavra de Deus, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são aqueles que um dia, pela fé, aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Esses são os santos. Os santos que aceitaram a Jesus Cristo, Deus colocou diante deles alguém para instruí-los. Hoje o que vemos é uma liderança vendida. Vendida à força política, à força do dinheiro. Mamon hoje está sendo honrado, considerado e adorado dentro das igrejas cristãs evangélicas. Eu não estou generalizando, não. Há uma parte que ainda pregam, ensinam a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, mas uma grande parte está te enganando
E o cuidado que temos de ter, o Senhor Jesus Cristo disse, sede sóbrios. Temos de ter sobriedade nesse tempo final para não sermos enganados por uma multidão de ímpios que estão nos púlpitos hoje, ensinando coisas vãs. Estão judaizando os cultos. Estão colocando a arca dentro dos cultos. Muitos estão usando nesse tempo quippá, estão colocando dentro das igrejas a menorá, a arca, e colocando quippá, e alguns estão usando até o talite, estão judaizando, querem judaizar a igreja de Cristo. Devemos tomar cuidados para não ser enganados. O apóstolo Paulo disse que é para termos cuidados para não ser enganados pelos falsos profetas, quando ele disse lá, eu temo, irmãos, que depois diante da minha partida, entre no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. O apóstolo Paulo também disse que Deus deu uns para pastores, doutores e profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam de alguém sóbrio, que ensinem eles e ensine bem. Por isso é que Paulo disse sobre os obreiros, para ter cautela no ensino e para as sessões na fé e na verdade. Ele disse lá, procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Infelizmente, no tempo em que estamos, muitos estão em lugares sendo ensinados de maneiras vãs, de maneira errônea. A Bíblia está se cumprindo, que no final dos tempos, muitos iriam apostatar-se da fé, dando ouvido a ensino de homens, de demônios. E é o que estamos vendo nesse tempo final. Olha o conselho do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E os ímpios, boa parte deles, não estou generalizando não, mas boa parte dos ímpios estão nos púlpitos das igrejas. E o conselho do apóstolo Paulo é para os ministros, os obreiros, procurar apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Em grande parte, muitos dos cristãos estão indo para casa, levando bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sabonete ungido, caneta ungida, muitas coisas ungidas. Estão trocando os valores da palavra de Deus, enganando uma multidão. Por causa do dinheiro, por causa muitas vezes do engano, da ostentação. E devemos ter cautela para não sermos enganados, porque quem nos comprou pelo seu precioso e puro sangue, o seu nome é Jesus Cristo. Está escrito lá no livro do Apocalipse que ele comprou para Deus. Apocalipse capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 9. Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Cabe a nós termos cautela para não sermos enganados pelos falsos profetas. Porque o apóstolo Pedro também deixou avisos
Em 2 de Pedro ele disse: houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negando o nome do Senhor, a quem os resgatou. E ele disse lá: e farão de vós negócios, em especial na época de política. Pastores estão vendendo, em troca de voto, dos seus membros, estão vendendo, fazendo negócio com a política desse tempo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos prestar atenção para não sermos enganados. Antes tem o seu prazer na Bíblia, e nela medita de dia e de noite. Este varão que faz isto será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque procurou ser sóbrio, ter sobriedade, para não ser enganado. Olha o que diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Hoje tem uma onda muito grande de apóstolo. Em vários lugares, apóstolos, fazendo campanhas e mais campanha, fazendo atos proféticos e mais atos proféticos, te chamando a fazer pacto com Deus. Não! Não somos nós que fazemos pacto com Deus, simplesmente é nós que recebemos o pacto de Deus em nossa vida. E qual é o pacto de Deus na nossa vida? É Jesus Cristo de Nazaré. Quando aceitamos a Ele pela fé, recebemos então o pacto de Deus, a aliança de Deus na nossa vida. Como diz lá no livro de Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Olha o que diz a palavra de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, folha seca, perderam a unção, perderam o valor. E estão falando mentira, enganando, em nome de Deus, em nome de Jesus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pecadores são aqueles que nunca aceitaram a Jesus Cristo, que não têm conhecimento da palavra de Deus. Esses são pecadores. Ímpios são aqueles que têm conhecimento, que aceitaram um dia Jesus Cristo, mas foram enganados e estão enganando pessoas. São pessoas que têm conhecimento da palavra, mas não têm raízes na palavra de Deus. Estão enganando e sendo enganados. Olha o que vemos nesse tempo. Líderes enganando multidões. Nem preciso falar o nome de alguns líderes, você já sabe. Temos de ter cautela para não sermos enganados. E olha o que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O arrebatamento está para acontecer. E não é porque chama de reverendo, apóstolo, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários ou missionária, não é por causa dessa nomenclatura que serão arrebatados. Não. O arrebatamento vem
para aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo e se esforçaram para continuar de pé diante de Deus, independente das nomenclaturas. Porque todos nós somos carentes e dependentes de Deus, sendo bispos, pastores, evangelistas, apóstolos, supostos apóstolos, é claro, porque apóstolos na realidade foram os 12 que estão na Bíblia Sagrada. Fora eles, nenhum mais. Mas o que estamos vendo nesse tempo é muitos e muitos chamados de apóstolos. Pasmem vocês, até apóstolas está existindo hoje. Bispas, pastoras. Eu não vi ainda reverenda, mas já deve ter. Porque a sede, a ganância por nomenclatura está muito grande. O apóstolo Paulo, o líder que Jesus Cristo colocou como líder e exemplo da igreja gentílica, ele disse, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E os santos são aperfeiçoados através do ensino, através da doutrina da palavra, não é a doutrina da igreja, é a doutrina da palavra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nos ilumine, nos dê o espírito de discernimento para não sermos enganados. Graça e paz da parte de Deus seja de forma abundante sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia, dê um like nas mensagens, compartilhem, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Amém. Deus vos abençoe.